Algumas pessoas acreditam que existem espíritos apegados à Terra e que vagam a esmo, inconscientes de que estão mortos, em busca de conforto junto aos vivos. Estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Primeiro caso, a Fazenda Mal Assombrada. Meu nome é Renata. Moro na cidade do Rio de Janeiro e o meu caso aconteceu há cerca de 3 anos. Eu sempre morei em localidades muito movimentadas e estava precisando passar uns dias em alguns lugares mais calmos. Como eu estava de férias, resolvi que iria curtir uma semana inteira em uma fazenda no interior do estado do Rio, num município pequeno perto de Miguel Pereira. Eu conhecia os proprietários há muitos anos e consegui que eles me emprestassem o local sem me cobrar nada. Eles, os donos do local, já não iam até lá há décadas. Simplesmente eles não ligavam para o lugar. Aquela fazenda tinha somente um caseiro que tomava conta de tudo. Ele morava numa pequena casa bem no início do terreno. Mas para o centro da propriedade havia uma grande casa, muito antiga e completamente abandonada. Eu viajei com o meu filho, que na época tinha apenas 4 anos de idade, e o meu namorado, que agora é meu marido. Ao chegar no local, percebi que tudo estava muito sujo, do jeito que eu imaginei que estivesse mesmo. Havia diversos insetos e aranhas que habitavam o local. Então comecei a limpar o casarão. Fiz uma verdadeira faxina naquele lugar. Mesmo assim, recordo-me de que não estava me sentindo muito à vontade ali. Achei tudo velho e feio. Bom, mas tudo bem. Ter um pouco de nostalgia e de silêncio valeria a pena. Enfim, era o que eu queria mesmo, né? Na segunda noite em que estávamos lá, meu namorado foi à cidade junto com um caseiro para comprar alguns vinhos e eu fiquei preparando um lanche. Meu filho estava dormindo no quarto que tínhamos escolhido para ocupar. Mais ou menos uns 30 minutos depois que fiquei sozinha, eu comecei a ouvir passos fortes, como se alguém, usando botas, estivesse chegando na sala principal da casa. O piso desse cômodo era de madeira grossa e pesada. Além disso, ele era elevado, ou seja, havia um espaço vazio entre o chão do terreno e o assoalho. Assim sendo, o barulho dos passos era muito alto. Chamei meu namorado pelo nome e ninguém respondeu nada. Os passos continuavam, como se estivessem indo na direção do quarto em que estava meu filho. Eu fiquei apavorada e pensei que alguém tivesse invadido a casa. Eu imaginei que poderiam ser alguns andarilhos que estavam passando pela região, pois na parte da tarde eu tinha ido até a cidade e vi um acampamento deles. Na mesma hora que isso me ocorreu, o pensamento de ser um intruso, eu peguei um facão que estava fincado numa velha mesa de madeira e saí procurando a origem do som daqueles passos. Fui até o quarto em que estava meu filho e não tinha nada de anormal lá. Tranquei a porta do quarto por dentro. Peguei uma arma de fogo que havíamos portado na viagem e fiquei mirando para a porta, esperando alguém entrar. Eu estava na expectativa de que a qualquer momento alguém iria derrubar aquela porta para fazer mal a mim e ao meu filho. Alguns minutos depois, ouvi o carro do meu namorado chegar. Gritei o seu nome e ele me respondeu. Senti um alívio tremendo e chorei muito, contando a ele o que havia acontecido. Ele ficou impressionado, mas o caseiro acabou dizendo que aquela fazenda era mal assombrada mesmo, e que muitas outras situações daquele tipo ocorriam por lá. Não preciso nem dizer que no dia seguinte eu arrumei as malas e fui embora. E nunca mais voltei àquela fazenda. Segundo caso, o cortejo maldito. Meu caso, apesar de ser muito estranho e assustador, já é meio conhecido e até comum
entre as pessoas que gostam desses assuntos sobrenaturais e paranormais. É sobre um cortejo de assombrações. Só que esse não é qualquer um. Ele é especial para mim, pois aconteceu comigo e com a minha família. Então, eu tenho autoridade para narrar e contar cada detalhe sobre esse terrível evento que presenciei e nunca esqueci. Vamos aos fatos. Uma vez, depois de bastante tempo de procura, a minha família comprou uma casa que era só atravessar a rua e já era o cemitério. Era uma casa antiga e sombria, muito mal localizada, mas foi a única que o nosso pouco dinheiro na época permitia que fosse adquirida. O imóvel era lateral em relação ao cemitério, quase ao lado mesmo, porém com uma rua separando o cemitério da casa. Apesar da aparência tenebrosa e estranha, a casa era muito boa e espaçosa, e logicamente não conseguiríamos tê-la comprado se ela estivesse localizada em outro lugar. Era claro que ela valeria bem mais em qualquer outro lugar que não fosse ao lado de um local cheio de covas e sepulturas. Um dia, minha mãe, minha irmã e eu estávamos dentro de casa distraídos, olhando para fora através de uma das janelas laterais da casa, uma das que davam vista justamente para o cemitério. Eu tinha aberto as janelas porque, apesar de já estar começando a anoitecer, o tempo continuava quente e abafado. E ficamos ali conversando por vários minutos, até que começamos a observar, lá dentro do cemitério, um cortejo de várias pessoas murmurando e caminhando lentamente. Não dava para ouvir o que elas falavam, mas eram ruídos de choros e gemidos, sons bem baixinhos e tristes. Ficamos então acompanhando aquele cortejo, imaginando que tivesse recém-falecido alguém bem conhecido na região, por causa do número de pessoas que vimos. E elas continuavam lá, lamentando-se e andando calmamente. Mas, subitamente, algo nos chamou a atenção. Percebemos que no início do cortejo não havia caixão nenhum. Nesse caso, não estava havendo enterro algum. Começamos a nos perguntar o que faziam ali todas aquelas pessoas juntas em fileira. Pensamos rapidamente em várias hipóteses, inclusive em uma reunião para fazer algum trabalho de feitiçaria no cemitério. Repentinamente, minha mãe, que estava mais atenta do que a minha irmã e eu, observou horrorizada uma coisa que ainda não tínhamos percebido. Ela, de tão nervosa, não conseguia falar e apenas indicava alguma coisa, apontando seus dedos para as pessoas do cortejo. Nós não estávamos entendendo sua reação, até que ela finalmente conseguiu falar. E então, ela logo nos disse: "Olhem! Olhem para os pés daquelas pessoas!" Nós olhamos e foi de arrepiar. Ficamos tão tontos que quase caímos para trás. O cortejo todo não encostava os pés no solo, e sim flutuava bem perto do chão, pelo menos a uns 10 centímetros de altura. Aqueles seres faziam um movimento normal de caminhada, porém sem encostarem em nada. Desesperados, fechamos rapidamente as janelas. Ficamos rezando o resto da noite. Depois desse dia, minha mãe praticamente nos proibiu de abrir as janelas laterais que davam vista para o cemitério, e ficamos usando apenas as outras janelas da casa por um longo tempo. Terceiro caso: a menina de vestido rosa. Olá, o meu nome é Simone e atualmente eu tenho 23 anos de idade. O caso que estarei relatando ocorreu comigo há cerca de uns 6 ou 7 anos atrás. Até hoje, quando eu penso no que aconteceu, eu sinto um arrepio medonho tomando conta de todo o meu corpo. Bom, quando eu contar o episódio, você vai entender o porquê. Estávamos em outubro,
e eu me encontrava sentada em uma cadeira de balanço no quintal de casa, na parte dos fundos do terreno. Eu estava de frente para a casa, desfrutando de um belo e tranquilo dia de primavera. Já era bem de tardezinha quando eu ouvi alguns ruídos que pareciam passos de uma criança andando exatamente por detrás da minha cadeira. Logicamente, eu me virei e vi uma pequena garota em pé atrás de mim. Aparentemente, ela deveria ter uns 6 ou 7 anos de idade, mais ou menos. Como o quintal de casa é aberto nos fundos, eu não estranhei o fato dela estar ali. Não era incomum que alguma criança das redondezas aparecesse de vez em quando brincando pelo local. Eu só achei estranho porque essa menininha eu nunca tinha visto. Ela estava usando um vestido rosa claro com bolinhas brancas e alguns babadinhos. Possuía um cabelo bem curtinho, liso e castanho escuro. Eu, querendo fazer amizade com ela, logo falei: "Oi, querida, você é nova aqui na vizinhança?" Mas ela não disse absolutamente nada. Só olhou para mim, nos meus olhos. Depois se virou e correu tão rápido que eu, em pouco tempo, a perdi de vista. Passei a próxima semana inteira encontrando com ela no quintal, de forma casual. Em todas as vezes eu tentava me aproximar. Eu sempre perguntava qual era o nome dela, mas ela nunca respondia. Só me olhava e corria. Depois de passar a semana toda vendo a tal menininha, eu comentei com a minha mãe sobre ela. Falei que devia ter alguma família nova morando por ali, e que a filha deles sempre aparecia perto de mim, quando eu estava nos fundos da nossa casa. Então, eu resolvi contar para minha mãe como ela era. Quando eu a descrevi, a minha mãe arregalou os olhos. Ela ficou sussurrando para si mesma: "Não pode ser, não pode ser, não pode!" Eu perguntei o que estava acontecendo, pois minha mãe parecia ter ficado completamente transtornada depois que eu fiz a descrição da garota. Foi nessa hora que a minha mãe levantou depressa da cadeira onde estava sentada e me pediu para ir com ela. Nós fomos até a garagem lá de casa e ela pegou um velho álbum cheio de fotos amareladas pelo tempo, que estava guardado dentro de uma caixa de madeira toda empoeirada. Ela o folheou com as mãos trêmulas, até que achou a foto que queria. Com a voz embargada, ela me mostrou e perguntou se eu reconhecia quem estava na foto. Era justamente a garotinha que eu estava vendo em todos aqueles dias. Até a roupinha era a mesma. Foi nesse momento que a minha mãe disse: "Essa é sua tia. Ela morreu quando tinha 7 anos. Ela foi enterrada com esse vestidinho." No dia seguinte, a minha mãe mandou rezar uma missa para ela, e depois disso, eu nunca mais a vi. Quarto caso: o fantasma do portão. Meu nome é José Eduardo, e o meu caso aconteceu há uns 5 anos. Sempre que eu me lembro disso, eu sinto um ar gelado subindo a minha coluna, fazendo com que o meu corpo se arrepie por inteiro. Era um dia comum, e como de costume, eu fiquei até mais tarde trabalhando no escritório. Eu trabalho prestando suporte online para algumas empresas de informática, e estava acabando de fazer umas atualizações em alguns sistemas que tinham que estar funcionando perfeitamente no dia seguinte. Eu moro muito perto do escritório, a apenas uns 10 minutos de caminhada. E além disso, eu tenho um colega que sempre me dá carona para ir embora. Mas como eu fiquei até mais tarde, ele já tinha ido. Devia ser umas 11 horas da noite, quando eu, já muito cansado, consegui terminar tudo. Eu me despedi do pessoal que tinha lá, eram umas 3 pessoas que faziam um plantão, e fui embora para casa, a pé mesmo, pois apesar do horário bem tarde, a vizinhança era tranquila na época. No caminho, eu sempre passo em frente a um casarão muito velho, com cara de estar abandonado faz tempo. Esse imóvel sempre me deu arrepios, mas nada de anormal nunca aconteceu lá, até essa noite.
Essa propriedade tem 2 grandes portões pesados feitos de grades de ferro. O da rua, que serve para a garagem e tem um tamanho necessário para passar 2 carros ao mesmo tempo, e um outro menor, que fica mais para dentro e serve para separar o quintal da frente do quintal dos fundos da casa. Os 2 estão sempre bem fechados e, pelo aspecto, parece que eles não são abertos há décadas. Eu estava, como sempre, passando diante da casa bem rápido. Quando eu estou de frente para o portão, eu vejo um vulto no fundo do quintal da casa. Só percebi porque o poste de iluminação pública fica quase em frente à fachada do local. Parecia ser apenas uma pessoa olhando para o canto da parede. Eu achei aquilo estranho, pois eu nunca tinha visto ninguém dentro daquele lugar. Então dei uma parada momentânea só para olhar um pouco melhor e ver o que estavam fazendo ali. Então o vulto se virou e pareceu olhar para mim. De repente, ele simplesmente disparou na minha direção. Eu achei que ele ia parar no portão do meio, que é bem alto e não tem como pular. Mas aquilo simplesmente atravessou as grades do portão, como se não houvesse nenhum obstáculo ali. Quando eu vi isso, eu disparei e corri rua abaixo. Quando eu olhei para trás, ainda vi aquela coisa atravessando também o portão da frente. Foi aí que eu percebi que, apesar de ter o formato de uma pessoa, aquilo tinha a consistência de uma nuvem negra. E o pior de tudo, agora ele corria atrás de mim pela rua também. Eu comecei a berrar e a correr ainda mais rápido. Eu nunca fui tão veloz em toda a minha vida. Depois que eu vi aquela sombra atravessar o portão da frente, eu não olhei mais para trás. Eu só corri feito um louco. Em menos de 1 minuto eu cheguei em casa. Mesmo com todo o desespero que eu estava, eu consegui destrancar a porta da frente. Eu entrei rapidamente e me tranquei. Eu estava com a impressão de que assim que eu entrasse em casa e fechasse tudo, eu ia ouvir aquilo se jogando contra a porta, mas não aconteceu nada. Eu olhei pela janela e também não vi nada. Esperei um tempo, mas graças a Deus nada aconteceu. Eu fiquei tão perturbado com aquele evento que eu acabei dormindo aquele dia com a luz acesa. Agora, sempre que eu tenho que voltar andando para casa, eu faço um outro caminho que é mais longo. Mas isso não importa. Eu sei que eu nunca mais quero passar em frente àquela casa de novo. Quinto caso: vigilantes noturnos. Meu nome é Eliseu, e o caso que vou contar aconteceu na verdade com meu pai e os colegas de trabalho dele. Eu acredito totalmente no ocorrido, pois meu pai é uma pessoa muito séria, principalmente com esse tipo de assunto. Na época, meu pai trabalhava como vigilante em um prédio no centro da cidade em que nós morávamos, o que consistia em algumas vezes, junto com mais 2 vigilantes armados, fazer rondas noturnas, pois era um prédio que lidava com altos valores e, portanto, necessitava de vigilância minuciosa e constante. Aquele edifício era muito sinistro, de acordo com meu pai. Várias coisas muito estranhas aconteciam naquele lugar. Por exemplo, eles, os vigilantes, sempre relatavam que de vez em quando o elevador era chamado para os andares mais altos do prédio, sem que houvesse mais ninguém trabalhando, e na maioria das vezes que isso acontecia, era de madrugada, por volta de 3 horas da manhã. Um dia, meu pai, ao fazer uma dessas rondas noturnas, estava passando por uma sala, a qual era muito comprida e escura, até mesmo com as luzes acesas. De repente, ele sentiu nitidamente alguns tapinhas em suas costas. E ele, ao virar, viu que não tinha absolutamente nada, nem ninguém atrás dele. Ele disse que ficou todo arrepiado. Falou que era como se uma mão tivesse dado alguns tapas em suas costas. Sabe quando alguém cumprimenta você com tapinhas nos ombros? Foi exatamente desse jeito. Outros vigilantes já haviam relatado que depois do expediente normal de serviço, ouviam barulhos de passos pelas escadas, quando as mesmas estavam na mais completa escuridão.
Também era comum que, às vezes, um ou outro vigia relatasse que em suas rondas noturnas ouvia barulho de risadas e vozes, mas ao chegar perto de onde vinha um ruído, tudo ficava em silêncio. Sentia os pelos do corpo todo se arrepiando. Um dia, um deles chegou dizendo que havia levado uma leve mordida e, ao ver em sua mão, estava realmente com marcas parecidas com dentes. 2 deles falaram que um dia estavam conversando durante a noite e viram uma mulher saindo de um corredor e entrar no acesso às escadas, e começar a subir os degraus, mas nenhum dos 2 teve coragem para ir conferir. Apesar de preparados e armados, eles não estavam, na verdade, preparados para o sobrenatural. Ficavam morrendo de medo. Teve um dia que colocaram um vigilante novo para ajudar no serviço. Meu pai dizia que ele era cheio de marra e todo metido a corajoso, mas foi só até aquele dia. Ele estava verificando um dos últimos andares do prédio sozinho, quando, ao sair de uma sala e entrar em outra, um grampeador bem pesado veio voando e acertou a sua testa tão forte que os seus óculos pularam fora e foram parar debaixo de uma mesa com as lentes arranhadas e a armação quebrada. Após isso, ele ficou mais humilde, e sempre que queria fazer as rondas, pedia para ir com outros vigilantes. Meu pai já se aposentou e não trabalha mais, só que ele ainda mantém contato com colegas que trabalham lá no prédio. Segundo o que eles contaram, tudo continua da mesma forma até hoje. 6º caso: brincadeira perigosa. O meu nome é Pamela, e o meu caso, na verdade, aconteceu com a minha tia por parte de mãe. Embora não tenha ocorrido exatamente comigo, eu vivi de perto a situação. Por isso, eu posso atestar todos os eventos que passarei a narrar neste momento. Eu gostaria de começar dizendo que essa minha tia era uma pessoa meio imprudente e inconsequente. Era uma dessas pessoas que não pensam muito antes de tomar atitudes perigosas, sabe? Uma mulher que gostava de brincar com algumas coisas arriscadas, espiritualmente falando. Ela gostava muito de fazer aquele jogo do copo. Sabe aquele jogo que as pessoas usam para falar com os espíritos? Pois é, você pode até não acreditar que as almas daqueles que se foram consigam conversar com os vivos nessa tal brincadeira. Mas existe alguma coisa ali que conversa sim. Então, a minha tia fazia o jogo do copo do seguinte jeito. Ela pegava um espelho e escrevia o alfabeto todo nele, letra por letra. Também escrevia os números e escrevia um sim e um não, de lados opostos. Para jogar, ela usava um copo de vidro bem leve e pequeno. A minha mãe sempre me advertiu para não brincar com essas coisas. Ela detalhava muito bem a sessão de tortura pela qual eu passaria se desobedecesse ao seu conselho. Por essa razão, entre outras, eu nunca tive vontade de fazer isso. E depois de ler algumas histórias sobre as pessoas que fizeram, eu me sinto aliviada por nunca ter feito essa brincadeira do copo. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. O meu tio, marido dessa minha tia louca, era um miserável e irrecuperável alcoólatra, até o dia que faleceu. O caso começa por causa desse vício do meu tio. Ele foi internado uma vez em uma clínica de recuperação bem longe de casa, para, em vão, tentar se livrar desse vício. Minha tia e minhas primas estavam muito ansiosas com esse fato, pois sabiam que ele era uma pessoa bem difícil de se lidar. Assim, minha tia decidiu que ia fazer o jogo do copo, para perguntar se as coisas melhorariam para ele. Ela resolveu fazer isso com as suas 2 filhas. O plano era tentar fazer contato com o meu avô, o pai dela. Mas só que ela acabou contatando a minha avó. Bom, pelo menos era isso que ela achava. E pelo que parecia, o suposto espírito da minha avó
não deixava que qualquer outro espírito se comunicasse com a minha tia. Então, a minha tia e minhas primas começaram a provocar o tal espírito para ver se era mesmo o espírito da minha avó. Eu não tenho ideia do que se passou pela cabeça daquelas três para brincar com uma coisa dessas, mas realmente elas fizeram isso. Para surpresa delas, o copo levitou no ar, rodando rapidamente, caiu e se espatifou no chão, bem perto de onde elas estavam. Eu não sei como não se machucaram com esse acidente. Só sei que depois disso, coisas muito estranhas e bizarras começaram a acontecer na residência delas. Naquela casa, a cozinha ficava do lado da sala de jantar, e havia um telefone fixo nessa sala. Às vezes, quando a minha tia estava falando com a minha mãe pelo telefone, ela conseguia ouvir os armários da cozinha batendo as portas desesperadamente. O que quer que fosse aquilo, tirava as panelas do armário e usava como se fossem uma bateria de escola de samba. Isso acontecia durante o dia, quando a filha mais nova dela estava na escola e a mais velha trabalhando. Ocorria sempre que ela estava sozinha em casa. Havia uma garagem que era encostada na cozinha, pelo lado de fora da casa. Ou seja, a mesma parede separava os dois ambientes. O portão da garagem estava sempre bem trancado e não tinha jeito de alguém entrar lá, a não ser por esse portão. O que acontecia era que, às vezes, quando alguém estava na cozinha conversando, começava a ouvir batidas nessa parede. A pessoa levantava, ia correndo até a garagem, mas nunca tinha ninguém lá. Às vezes, quando eu estava lá, eu podia ver a sombra de um homem me observando. Uma vez eu pude ver essa sombra entrando na parede, assim que ela percebeu que eu estava olhando para ela. Também era comum escutarmos vozes chamando o meu tio pelo nome, mas quando íamos ver quem era, nunca tinha ninguém no portão. Outras coisas também aconteciam, mas essas são as que mais me marcaram. Infelizmente, o meu tio nunca teve jeito mesmo. Para você ter uma ideia, depois que ele saiu da clínica de recuperação, ele foi comemorar a melhora dele enchendo a cara. Ele nunca deixou de beber, o que custou o trabalho dele e todas as suas economias. Esse vício também já estava destruindo seu casamento, o que o levou a se suicidar mais tarde. A minha tia vendeu a casa depois disso, e eu nunca mais pude ir lá. Então, não tem como saber se as coisas estranhas ainda acontecem ali naquela casa. Bom, essa foi a minha história. Sei que não é grande coisa, mas eu reafirmo, foi tudo verdade. Sétimo caso: poltergeist no trabalho. Olá, o meu nome é Ana e o meu caso é verdadeiramente assustador. Você pode até não acreditar, achar que foi minha imaginação ou outra coisa, mas eu sei bem o que eu vi e é exatamente o que pretendo contar aqui. Tudo aconteceu há uns 4 anos, quando eu trabalhava numa estamparia de tecidos junto com mais 8 meninas, em um subúrbio da Grande São Paulo. Na época, todas nós éramos bem jovens e tínhamos entre 15 e 18 anos de idade. Aquele foi o primeiro emprego da maioria das garotas. Essa estamparia funcionava em uma casa bem velha e mal cuidada, que tinha um galpão bem grande no fundo do terreno que ela ocupava. Era esse espaço do galpão que nós usávamos como área de trabalho. A casa funcionava mais como depósito, escritório e refeitório. Quando eu comecei a trabalhar lá, tudo parecia normal e tranquilo. Logo, fiz amizade com todas as meninas e realmente nos dávamos super bem. Só após uns 3 meses que eu já estava trabalhando lá, é que algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro foi o portão, que nós deixávamos sempre bem trancado, com cadeado e tudo. Ele começou a fazer uns barulhos como se tivesse gente entrando ou saindo. Mas toda vez que alguém ia olhar quem era, não tinha ninguém lá. O barulho parava e o cadeado aparecia aberto. Nós tínhamos também um aparelho de som
para ficar ouvindo música enquanto trabalhávamos. Esse aparelho começou a ligar e desligar sozinho. Às vezes, enquanto estava ligado, a gente ouvia a estação de rádio trocar sozinha. A princípio, achamos que era algum defeito elétrico normal. De vez em quando, também acontecia de a gente escutar um barulho muito alto, como se alguém estivesse dando pancadas com muita força nas caixas que usávamos para guardar os tecidos. Eram caixas bem grandes e pesadas, e a força era suficiente para derrubá-las, mas elas só estremeciam e continuavam no lugar. Um outro dia, aconteceu algo igualmente estranho. Haviam 3 lâmpadas daquelas fluorescentes bem compridas que ficavam encostadas na parede, caso uma queimasse e precisasse trocar. Repentinamente, a primeira lâmpada da fileira estourou, fazendo voar pedaços de vidro para todos os lados. Enquanto nós ainda estávamos todas assustadas, antes de questionarmos o que aconteceu, a segunda lâmpada estourou também. Com medo de que a terceira lâmpada explodisse da mesma forma, e sem saber o que estava acontecendo, uma das meninas pegou a lâmpada restante para tirar de lá, e a lâmpada estourou na mão dela. Ela ficou estarrecida e sem ação, totalmente petrificada com o que tinha acontecido. Um dos cacos de vidro até cortou a mão dela. Como todas nós já estávamos com muito medo, resolvemos contar o que estava acontecendo para nossa patroa. Obviamente, ela não acreditou em uma só palavra do que nós dissemos. Falou que era tudo psicológico e que éramos nós mesmas que estávamos criando aquilo com a nossa imaginação. Mas depois de algum tempo, ela teve que mudar de opinião. Em um certo dia, estávamos ela e eu na entrada do galpão. Ela estava me explicando como fazer as estampas em um novo tipo de tecido recém-chegado. Quando ela mergulhou o pincel no balde de tinta e o levantou suavemente em direção ao tecido, o balde explodiu, voando tinta para todas as direções possíveis. Foi tanta tinta que estragou o tecido novinho quase todo. É claro que ainda voou tinta no rosto, no cabelo e nas roupas dela. Até eu, que estava a uns 2 metros de distância, fiquei toda suja. Quando eu limpei o rosto e consegui abrir os olhos, eu ainda pude ver a patroa na mesma posição, totalmente pálida e segurando o pincel, como uma estátua. Depois de alguns instantes, ela perguntou, gaguejando, o que tinha sido aquilo. Eu, já acostumada com tudo, dei um sorriso e perguntei: agora a senhora acredita na gente? Depois desse dia, ela nunca mais duvidou de nós. Começou a acender incensos, fazer preces, queimar sálvia e outras ervas no local. Com isso, os eventos sobrenaturais até diminuíram, mas nunca pararam de vez. Até que, finalmente, ela alugou um outro lugar para a gente trabalhar. Depois disso, parece que o Ted, esse era o nome que nós usávamos para nos referir ao nosso inquilino do além, nunca mais apareceu entre a gente. Talvez ele ainda esteja assombrando o antigo galpão. Oitavo caso: a camareira do além. O meu nome é Aline, e o caso que vou contar aqui aconteceu com a minha família há muito tempo. Nessa época, eu ainda nem era nascida, mas eu já estava na barriga da minha mãe, prestes a vir ao mundo. Era verão, e os meus pais estavam com vontade de viajar para alguma cidade do nosso país mesmo, desde que fosse turística e que tivesse boas praias. Então resolveram passar as férias no Rio de Janeiro. As férias foram ótimas, segundo eles contam, uma das melhores que já tiveram, exceto por uma noite no hotel onde eles estavam hospedados. E esse foi o lugar onde tudo aconteceu. Eles eram em 4 pessoas: minha mãe, meu pai e as minhas 2 irmãs mais velhas. Estavam hospedados
em um daqueles quartos que são ligados por uma porta. Meus pais dormiam em um e as meninas em outro. Numa noite, uma das últimas da viagem, a minha irmã mais velha, a Amanda, começou a sonhar que tinha uma senhora bem idosa perseguindo a nossa outra irmã, a Antônia. Nesse exato momento, a Antônia começou a chorar baixinho, ainda dormindo. Com esse som, a Amanda acordou e não estava mais conseguindo pegar no sono. Eram umas 4 horas da madrugada, quando a Amanda finalmente desistiu de tentar dormir e foi bater no quarto dos nossos pais, pois estava com uma sensação muito ruim. Ela conta que era como se alguém estivesse tentando encostar a mão nela. Era um ar muito pesado, um pressentimento muito desagradável. Ela queria se levantar e bater na porta dos meus pais, mas só depois de muito tempo e após juntar muita coragem é que ela conseguiu. Quando ela bateu na porta, os meus pais não acordaram, então ela teve que chamar por eles. Ela ficou ali um tempinho, pedindo para os nossos pais acordarem, até que a minha mãe, mesmo muito sonolenta, escutou seu chamado e abriu a porta. Foi exatamente quando a Amanda entrou no quarto e pediu para dormir com eles que a minha mãe viu o que ela nunca mais conseguiria esquecer. É algo que eu já fiz com que ela me contasse várias vezes. Era uma velha medonha, logo atrás da minha irmã, com o rosto todo enrugado e uma expressão de pavor. A minha mãe puxou a Amanda e abraçou ela. Enquanto isso, a velha entrou no quarto, caminhou por ele e desapareceu dentro do banheiro. Com o susto, a minha mãe deu um grito que acordou o meu pai e a Antônia. E antes mesmo que ela pudesse contar o que ela tinha visto, a Antônia veio chorando, dizendo que tinha tido um pesadelo e que nele uma velha bem feia estava tentando pegar a Amanda. Os 4 se sentaram na cama e rezaram bastante, pedindo para serem protegidos. E naquela noite, todos dormiram juntos no mesmo quarto. A minha mãe conta que a velha parecia usar um antigo avental e estava carregando alguma coisa, tipo toalhas empilhadas. Ela acredita que era uma camareira do hotel, que havia trabalhado ali a vida inteira, até ficar bem velhinha, e, quando morreu, não se desprendeu muito bem da vida que estava acostumada a levar ali. A minha mãe nunca esqueceu aquele evento e conta essa história até os dias de hoje. Nono caso, uma última visita. Olá, o meu nome é Luísa e o meu caso aconteceu há alguns anos, enquanto eu ainda estava cursando a faculdade de enfermagem. Naquele dia eu estava de plantão em um dos maiores hospitais de São Paulo, que agora prefiro não citar o nome devido às questões éticas. Eu atendia pacientes que estavam internados na unidade de oncologia durante o meu estágio da faculdade. Para quem não sabe, essa é a área que lida com tumores e cânceres, então é comum que muitos pacientes venham a falecer durante a internação. Era um dia frio de junho, aproximadamente 7h30 da manhã. Chovia bastante e o dia ainda estava bem escuro, mesmo já tendo amanhecido há mais de 1 hora. Eu estava seguindo a minha rotina de trabalho, conferindo os prontuários dos pacientes e anotando sobre suas patologias para estudo posterior, quando passei na porta do quarto do Sr. José. Esse paciente tinha um raro câncer do tipo hepático e, infelizmente, já era caracterizado como paciente terminal. Então, era comum que sempre que passássemos pelo seu quarto, parássemos para dar uma olhada e verificar o seu estado geral. Claro, tínhamos uma rotina de entrar lá de 2 em 2 horas e verificar seus sinais vitais, como pressão arterial, temperatura, administrar seus medicamentos, enfim. Mas mesmo assim, sempre que passávamos em frente ao seu quarto, olhávamos lá para dentro para verificar se estava tudo bem, na medida do possível.
E foi nesse momento que parei para olhar lá dentro do quarto do Sr. José que percebi que havia um jovem rapaz que conversava alegremente com o paciente. O jovem tinha mais ou menos uns 20 anos, usava uma jaqueta de cor verde escuro com algum tipo de boné amarronzado. Tinha a barba por fazer. Além disso, tinha um sorriso muito alegre e era muito carinhoso com o Sr. José. Obviamente, era muito cedo para visitas, mas eu não estranhei o fato, pelo motivo do paciente ser de estado terminal. Às vezes, nesse caso, o enfermeiro-chefe liberava visitas fora de hora. Só achei meio estranho o rapaz ter entrado sem eu ter percebido, pois desde a hora que eu cheguei, eu tinha a porta do quarto quase sempre à minha vista. 1h30 depois, eu fui até o quarto do paciente administrar seus remédios, e ele estava todo feliz. Dizia com muita alegria que recebera uma visita bastante querida, que tinha vindo de muito longe. Era o seu neto, Adriano. Bom, às 10 horas da manhã, o Sr. José falece. E, consequentemente, a sua família toda começa a chegar, após ser comunicada do fato. Estando ali perto, percebo que todos estão muito tristes, choram e lamentam demais. Até que, de repente, eu ouço de um dos seus parentes a seguinte frase: "Poxa, e ele não chegou a ver ninguém da família hoje. Morreu aqui sozinho, sem ninguém ao seu lado." Consternada, eu me aproximo deles e conto que ele não estava sozinho, que havia um rapaz com ele de nome Adriano e que ele disse ser seu neto. Foi nesse exato momento que todos pararam de chorar e ficaram me olhando perplexos e admirados. Eu achei que eles estavam assim devido ao choque da morte do Sr. José e ainda descrevi a aparência do moço, quando uma senhora de meia-idade se levanta, me pega pelo braço e caminha gentilmente comigo para fora do quarto. Extremamente pálida, ela me diz: "Por favor, minha filha, não brinque com o meu coração desse jeito. Meu filho, Adriano, faleceu há 5 anos em um acidente de carro, exatamente com a roupa que você descreveu." E então, ela me abraçou, chorando e soluçando. Eu passei o resto da semana pensando sobre o ocorrido. Cheguei à conclusão que o amor entre as pessoas vence até a inevitável barreira da morte, mesmo que alguém tenha que vir do além para realizar uma última visita. Antes de assistir ao último caso, deixe a sua curtida e escreva nos comentários o nome de qual cidade e estado do país você está nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação. Décimo caso: Mistério na Floresta. Olá, meu nome é Cristina. E eu sei que esse caso pode parecer uma clássica história de fantasmas que vagam por florestas assombradas com coisas estranhas e tal. Mas eu posso afirmar que esse meu relato é verdadeiro, porque aconteceu comigo e meu namorado. Eu tinha uns 18 anos na época do ocorrido, e agora já tenho quase 40. Entretanto, eu me lembro perfeitamente de como tudo ocorreu, como se tivesse acontecido ontem, por causa do medo que senti, que foi tão intenso que marcou minha vida. O meu namorado e eu fomos com um casal de amigos para uma área cercada por uma densa e escura floresta, perto da cidade onde morávamos. Nós tínhamos ido em uma van para lá, e o outro casal ficou dentro dela, enquanto o meu namorado e eu, que não tínhamos medo de nada na época, decidimos namorar um pouco ao ar livre, sendo que ficamos meio afastados daquele veículo. Não muito longe da gente, tinha um portão de alguma propriedade, acho que um sítio ou chácara. Não tinha luz nenhuma lá onde estávamos, somente a das estrelas.
Nós já estávamos acomodados e aproveitando bem o momento, quando ouvimos passos quebrando mato, muito perto de nós. Era, definitivamente, passos de gente, não de cachorro ou outro animal qualquer, era de gente mesmo. Estávamos em uma noite clara de outono, então conseguíamos ver bem longe. Mas apesar de olharmos tudo, não víamos ninguém lá. Nós achamos que podia ser o dono da tal propriedade que era ali perto, vindo dizer que não poderíamos ficar ali. Então ficamos bem quietos, apenas prestando bastante atenção nos barulhos que ouvíamos. Em um certo momento, os passos pareciam que estavam a menos de 5 metros da gente. E mesmo assim, ainda não enxergávamos nada. Ficamos confusos com aquilo. Como era possível ouvir ruídos daquele tipo tão perto de nós e ainda assim não ver ninguém? Olhamos para o chão, na direção em que vinha o som, e por mais incrível que pareça, vimos pegadas se formando por cima das folhas secas e do mato que cobria o lugar. As folhas e o mato iam sendo amassados em pequenas porções, numa sequência idêntica ao caminhar de uma pessoa. Foi nesse instante que nos levantamos e saímos correndo, feito condenados até chegarmos à van. Nós berramos e batemos na porta por uma eternidade, até que os nossos amigos resolveram abrir. Depois que entramos, não sabíamos explicar o que tinha acontecido. Apenas pedimos para irmos embora dali. No entanto, antes de sairmos com o veículo, ouvimos várias pancadas muito fortes em toda a volta da van. Os faróis estavam acesos, mas não conseguíamos ver ninguém pelas janelas e nem pelos retrovisores. No dia seguinte, de manhã, olhamos o veículo por fora e notamos marcas de batidas e amassados bem profundos na lataria. Na minha vida, eu já fui a muitos lugares com fama de assombrados, mas nunca experimentei o medo que eu senti naquela noite escura na floresta.